O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. O mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim é o mesmo que se encontra aqui presente em nosso meio. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, e tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará. É bom a gente ter a consciência. A ação de Jesus não é uma ação do passado, é um agir contínuo. É um agir contínuo. Se Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, se Ele curou o empregado do oficial romano no Evangelho de domingo, também vai operar no seu coração, na sua vida, na sua família. Mas precisa escutar a voz de Jesus que diz: levanta-te, eu te ordeno, levanta-te e anda. E obedecer. Porque às vezes tem gente que até escuta a voz, mas continua deitado. Entre viver e preferir ficar no caixão, prefere ficar no caixão. Pois hoje, as leituras de hoje vêm nos falar de vida, vêm nos falar de esperança, vem nos falar de fé, principalmente para os desanimados, para os que já não têm mais força e coragem para caminhar. Eu vos ordeno, eu te ordeno, levanta-te e anda. No Evangelho de hoje nós temos o encontro de 2 procissões, uma procissão da vida e outra procissão da morte. A procissão da vida, acompanhando Jesus, que vinha ainda muito eufórica lá de Cafarnaum, porque Jesus tinha curado o servo do oficial romano. Senhor, eu não sou digno de que entre na minha morada, mas daí basta dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. E na cura do servo do centurião, nós temos uma passagem de fé. Muita gente passando a fé um para o outro e alimentando a esperança. Jesus pode, então vá lá, diga a ele, vá chamá-lo. Depois o homem diz: eu não sou digno, basta dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. No encontro de hoje dessas 2 multidões, uma multidão que vinha entrando na cidade, eufórica, feliz, alegre, acompanhando Jesus, e a outra multidão que estava saindo da cidade de Naim, triste, porque estava acompanhando um enterro, estava acompanhando um defunto.
Jesus está no meio das duas multidões. Ninguém pediu nada a Jesus no evangelho de hoje. Ninguém pediu. Mas foi ele quem tomou a iniciativa, foi ao encontro da mulher que chorava e disse: não chore. Depois vai para o que estava morto, toca no corpo dele, no caixão, e diz: levanta-te e anda. E ele começa a falar. E Jesus entrega a mãe. A gente fica imaginando a cena. Resultado, as duas procissões, os dois grupos se juntaram e agora entram na cidade de Naim, e a gente pode imaginar a felicidade e a repercussão deste fato, o filho da viúva que foi ressuscitado. Jesus teve compaixão, olhou para a mulher e disse: não chore. Jesus teve compaixão. Qual é a diferença? Quando eu falo de compaixão, me lembro de pena. Qual é a diferença entre sentir pena e ter compaixão? Tem muita gente que só tem pena, só sente pena do outro. Precisa ter compaixão. Quando alguém tem pena, então diz assim: eu morro de pena, mas eu não posso fazer nada. Morro de pena. Vi fulano de tal numa determinada situação, fiquei com tanta pena, mas a pessoa continuou com o problema e a gente só saiu com a pena da gente, não se comprometeu com a dor do outro. A compaixão é sofrer com o outro, é entrar na dor do outro e ajudá-lo a resolver, tomar a iniciativa, ir ao encontro, colocar-se à disposição, ajudar, até o outro ficar confortado. Jesus teve compaixão. Em vários momentos do evangelho, ele sente compaixão. E todas as vezes que ele tem compaixão, ele tira a pessoa da situação de dor, de escravidão, de opressão, e liberta a pessoa. Hoje ele teve compaixão da mulher e devolveu aquela mulher estigmatizada pelo preconceito e pelo sofrimento, pelo fato de ser viúva, desamparada, e pela grande multidão que acompanhava o enterro. Era uma pessoa conhecida e muito querida e muito amada. Então devolve o filho único. A única riqueza que ela tinha era o filho. Deus escuta o nosso clamor. Ele não é indiferente à nossa dor, muito embora às vezes a gente ache que ele seja indiferente. Como nos questiona o silêncio de Deus. Quando a gente pergunta e a gente não tem resposta. Quando a gente pede e às vezes ele não dá. Como às vezes os apressados sofrem. É nesse momento que o porquê machuca bastante. Tem muitos porquês sem resposta. Tem muito porquê, mas Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? Tem muitos porquês sem resposta. Ele não responde imediatamente, mas nos ajuda a compreender ao longo da vida por que nós estamos passando isso. No Antigo Testamento, cada vez que alguém sofria, era atribuída ao pecado. É tanto que na primeira leitura, a viúva que acolhe o homem de Deus, Elias, ela vai dizer: o que você quer, homem de Deus? Você vem à minha casa para me julgar e apontar os meus pecados, querendo tirar o meu filho, o único filho que eu tenho? O homem de Deus intercede, pega a criança, vai para o primeiro andar e ali ele ora a Deus e dizendo: Senhor, devolve a alma desta criança. E assim Deus escutou o clamor, teve compaixão da viúva. Trazendo para a nossa vida, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos momentos de morte, todos nós temos os nossos momentos de deserto, as nossas crises de fé, que às vezes a gente se pergunta: onde é que está Deus diante de tudo isso?
Onde é que está Deus? Pois hoje, diante dessas situações todas do mundo, que tem aumentado cada vez mais a violência, e a gente só tem pena. Diante da violência, diante da droga que mata muita juventude, no mapa da violência do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte, a grande causa do aumento da violência e da criminalidade tem sido as drogas. No entanto, a gente olha, fecha os olhos, fecha a vista e parece que não olha. Já é considerado uma pandemia, não só uma epidemia, mas uma pandemia. E o Papa João Paulo II disse: a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. Pois nós precisamos não dar trégua a este mal. Nós temos muitas mães de famílias que têm que acompanhar os seus meninos de 17, 16, 18 anos. Tem tantos que não completam 20 anos. Então, muitos. Então, no mapa da violência do estado do Rio Grande do Norte e no mapa da violência da cidade de Natal, é uma das cidades mais violentas. É apresentado como uma das cidades mais violentas. E os 5 bairros mais violentos de Natal, de acordo com as informações da Secretaria de Segurança, de acordo com o registro dos crimes, nós temos em primeiro lugar Felipe Camarão. Quase uma morte por dia. Imagine terminar nos 30 dias ou 31 dias só com arma de fogo. Crime com arma de fogo, sem ser morte natural. Então, o registro. Então, depois a gente vai colocando Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul e também o Planalto. São bairros muito violentos de acordo com o registro. Não é normal, não é para ser normal. É o tipo do primeiro lugar que ninguém almeja chegar. Ocupar o primeiro lugar da violência na cidade de Natal. Então nós temos que fazer alguma coisa assim. Não podemos ficar indiferentes. E quando a gente silencia diante disso, a gente concorda. Tem gente fazendo passeata com tanta coisa. Tem gente fazendo passeata, levantando a bandeira de tanta coisa. Mas nós que nos dizemos pessoas do bem, não levantamos a bandeira do bem. Não lutamos pela família, pela paz. Então, se a gente silencia, a gente colabora com o mal que aí existe. Aí somos reféns do medo. Somos reféns do medo. Portanto, um grande mal para todos nós que nos dizemos convertidos, justos, honestos, é a indiferença. É a indiferença. Não é comigo, deixa para lá. Aí a gente não tem compaixão. Somos chamados a ter compaixão. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a violência não me seja indiferente, que a droga não me seja indiferente e que a morte da juventude também não nos seja indiferente. É muito ruim quando a gente perde a capacidade de se indignar. É muito ruim. É um sinal péssimo quando a gente perde a capacidade de se indignar. Quando a gente já não se revolta contra as coisas. Fica nessa falsa normalidade. Portanto, seguidores de Jesus Cristo, temos que nos incomodar com a realidade que aí está. E fazer alguma coisa, ter compaixão, não somente ter pena, depositando a nossa fé naquele que tudo pode, tá? Naquele que tudo pode, que é Jesus Cristo. Temos que nos unir e levantar a bandeira do bem, a bandeira da paz. Eu gostaria de convidar a comunidade e o grupo de canto para a gente cantar então essa música que é muito antiga, né? Mas lembra que Jesus Cristo tem poder. Agiu lá na cidade de Naim, agiu na cura do cego, age também na nossa cidade. Nós cristãos precisamos nos unir para combater a violência
e para implantar a paz. Esse é o desejo de Deus. Deus não concorda com a mortalidade da juventude. Então, nesta missa, rezemos pela conversão de todos nós, para como membros do corpo de Cristo, sejamos membros sadios e recuperemos a capacidade de nos indignarmos e partirmos para a luta por um mundo melhor. Fiquemos então de pé e vamos cantar bem fortes e bem bonitos esta canção que a gente já canta há tanto tempo. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, sim, Ele tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim tinha uma mulher chorando, seu filho ia pro túmulo e ao povo carregando. Jesus parou inteiro.